Muito boa tarde. Você está assistindo aqui a minha live semanal de perguntas e respostas. Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a conversar aqui, né, novamente sobre iluminação. Essa live acontece todas as quintas-feiras, a 1 hora da tarde, horário de Brasília. E eu trago dúvidas que vocês colocam para mim aqui na caixinha que eu abro no dia da live, ou também que vocês colocam para mim lá no canal do Telegram, ou dúvidas que eu recebo via direct, recebo muitas perguntas também, né? Então eu aproveito essa oportunidade para tirar todas essas dúvidas e falar um pouquinho mais com vocês sobre iluminação a partir de diferentes assuntos, né, relacionados à iluminação. Então, às vezes vem perguntas sobre técnicas de projeto, às vezes vem perguntas sobre como iluminar determinado tipo de ambiente, ou perguntas sobre produtos, enfim. Então, são assuntos variados aqui que eu trago para a gente falar. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Luciana, tudo bem? Que legal ter você aqui. A Luciana é minha aluna lá do curso Viver de Iluminação. Tem mais alguma aluna minha aqui hoje? Enquanto vocês vão me escrevendo aqui, escrevam aí de onde vocês são, de onde que vocês estão falando, para eu entender se está tudo certinho. Acho que tá, né? Bom, antes da gente começar, eu só queria lembrá-los que essa live é só mais um dos conteúdos que eu faço aqui semanalmente com vocês, que eu apresento semanalmente para vocês. Então, oi Rafael de Umuarama, seja muito bem-vindo. Esse é só mais um conteúdo aqui que eu apresento aqui para vocês semanalmente. Às quintas-feiras, então, nós temos a live que acontece à 1 hora da tarde de Brasília. Nós temos todas as terças-feiras, às 19 horas, uma aula bem aprofundada que acontece no YouTube. Cada semana é um tema diferente. Essas aulas também elas ficam disponíveis no YouTube somente por uma semana. Então, se você não é meu aluno lá do Viver de Iluminação, coloque o despertador aí no seu celular para você assistir aos aulões todas as terças-feiras. Primeiro porque é ao vivo, né? Você tem a oportunidade de fazer perguntas e depois porque o aulão fica disponível só por uma semana. Então, assim, você não perde nenhum conteúdo. Já quem é meu aluno lá do Viver de Iluminação tem acesso a todas as aulas que são feitas todas as terças-feiras. Então, essa semana nós fizemos a aula de número 48 e o aluno do curso tem acesso a todo o conteúdo. Cristiane de Goiânia, que legal, Cristiane, um amigo meu irmão praticamente, está se mudando para Goiânia, não conheço ainda, mas devo conhecer em breve. Muito bom, legal, gente. Que mais? Além disso, também a gente tem todos os dias no feed, tem conteúdo, todos os dias nos stories tem conteúdo, coloco caixinha de pergunta praticamente todos os dias, então aproveitem esses canais. Tem também o meu canal do Telegram, lá eu coloco mais conteúdo, eu dou informações a respeito de eventos, de revistas, de livros, então se você quiser entrar no canal do Telegram é só você clicar no link que está na minha bio, ali na página que abre tem o link para você entrar no canal do Telegram. E uma coisa que eu não disse também, para você assistir às aulas, né, todas as terças-feiras, os aulões que acontecem no YouTube, você consegue assisti-los, fica aberto, né, um link aberto no YouTube, mas se você entra no grupo de alunos, a gente tem um grupo de alunos no WhatsApp, se você entra no grupo de alunos, você recebe o link com antecedência, já sabe qual que vai ser o tema da aula com antecedência também, então para você entrar nesse grupo de alunos também é só você clicar no link que está na bio, ele te redireciona ali para o grupo do WhatsApp, tá? Então, se mantenha aí antenado, entre em todas as minhas redes sociais, se inscreva no YouTube, entre no Telegram, entre no WhatsApp, porque aí você fica a par de tudo que está acontecendo e não perde nenhuma informação, nenhum evento, nenhum acontecimento. Falando em evento, a gente vai ter aí estou preparando uma surpresa para vocês, eu estou preparando um intensivão de iluminação, tá? De projeto de iluminação. Ele vai acontecer no fim desse mês, então muito em breve também eu já vou liberar
todas as informações e o link para vocês se inscreverem. Ele vai ser totalmente gratuito e vai ser realmente um intensivão que eu vou mostrar muita coisa ali ao vivo para vocês sobre o projeto de iluminação. Fiquem atentos então, porque aqui no Instagram também, no YouTube, eu vou passar mais informações, assim também como no Telegram e nos grupos do WhatsApp, certo? Bom, sem mais delongas então, vamos para as perguntas. Como vocês sabem, essa é uma aula de perguntas e respostas. Se vocês tiverem, eu vou acessar, né, as perguntas que já foram colocadas ali na caixinha dos meus stories hoje mais cedo, mas se vocês tiverem outras perguntas, vocês podem colocar, é só você clicar nesse ponto de interrogação que está aí na sua tela, você coloca ali a pergunta e que depois eu consigo acessar. Se você escreve aqui nos comentários, ela sobe, né? E depois fica mais difícil de encontrar a pergunta, pode correr o risco de eu não conseguir responder, tá? Então é só você colocar aí nesse ponto de interrogação que está na sua tela. Vamos lá. Primeira pergunta. Sanca ainda se usa? Usa sim. Eu gosto bastante de Sanca, na verdade eu gosto muito de luz indireta, né, de uma forma geral, e gosto bastante de Sanca. Aquela Sanca aberta ainda se usa, mas em menor frequência. Algo que se usa bastante hoje é a Sanca invertida. Qual é a diferença? A Sanca aberta é aquela que o rebaixo no gesso, né, ele vem a partir da parede e mais ou menos no centro do ambiente não tem mais esse rebaixo, aí você já tem, né, ali a laje e a iluminação está posicionada acima ali do gesso. A Sanca invertida já é o oposto. Ao invés desse rebaixo no gesso estar, né, a partir da parede, esse rebaixo ele está no centro do ambiente, né, e ele não chega até a parede. Então você tem um vão ali de 15 centímetros mais ou menos entre o forro e a parede, e a iluminação está instalada nessa parte, né? Está instalada acima do forro nessa parte, fazendo uma iluminação perimetral no ambiente. Sanca invertida se usa mais hoje em dia, com mais frequência, mas a sanca aberta também se usa, e eu particularmente gosto bastante das duas, tá? Próxima. Saindo da faculdade agora, como me especializar em iluminação? Realmente é muito importante se especializar, né? Procurar cursos, procurar formas de se especializar, porque a gente sabe que a faculdade, eu não sei exatamente qual é o curso da pessoa que escreveu, mas eu sou arquiteta, né? Eu trabalho como lighting designer, minha formação é arquitetura e depois eu me especializei em lighting design. Então, curso de arquitetura, curso de design de interiores, curso de engenharia, esses cursos não abordam iluminação em profundidade, porque realmente é muita coisa, é muito assunto para a faculdade abordar ao longo de 5 anos ou 4 anos, dependendo do curso. Então, ela dá uma pincelada, né? Ela aborda de uma forma mais superficial e realmente cabe ao aluno depois buscar, né, essa especialização e entender mais sobre iluminação. Então, para você se especializar, o ideal é que você faça um curso, né, de especialização. Existem pós-graduações que vão te dar esse conhecimento e tem também os cursos livres que você pode fazer. Eu tenho um curso que é o Viver de Iluminação, é um curso que ele te dá toda a base, tudo o que você precisa para que você consiga projetar a iluminação sozinha e com confiança. É um curso que tem mais de 65 horas aula e toda semana tem acréscimo de conteúdo, atualização de conteúdo lá. Então, se você quiser ter mais informações, também aqui no link da minha bio, é só você clicar ali e deixar o seu e-mail que você entra na lista de espera da próxima turma. A gente está com as turmas encerradas nesse momento, mas muito em breve vou abrir uma nova turma, então você consegue entrar na lista de espera, tá bem? Próxima pergunta. Qual a diferença de fita Cobb, neon e IP65? Ah, tá. Aí a gente está falando de coisas diferentes, né? Cobb e neon são tipos de fita LED. Então, existe aquela fita que é a fita comum, né? Que a gente vê que tem os pontinhos ali de LED. E esses pontos, eles estão separados, espaçados. Então, você vê aqueles pontos acesos.
A fita cobre, ela tem muito mais LEDs, né? O LED ele tá praticamente colado ali um no outro, bem encostadinho um no outro. E ao invés da gente ter essa luz sair através de pontos, ela sai uma linha realmente de luz. Então você não tem esses pontos marcados. A vantagem da fita cobre é que realmente você não fica, né, com essa marcação. Então, a depender de onde você coloca ou da instalação, ela acaba sendo melhor para não correr risco de ter essa coisa que fica feia realmente, né? Ou vendo diretamente ou por reflexão. Ah, Ju, por que a gente não usa a cobre sempre, então, se a cobre, né, ficar melhor, ficar mais bonita visualmente? Porque a cobre é muito mais cara do que a fita normal. A última vez que eu vi custava mais ou menos umas 4 vezes o valor da fita normal. Não sei se o preço se mantém, essa diferença de preço se mantém, mas é porque ela tem muito mais LEDs. Então, não é em todas as aplicações que a gente vai precisar de uma iluminação completamente em linha, né? Então, a gente pode, né? Por isso que a gente utiliza a fita comum na maior parte dos casos e a cobre vai utilizar somente realmente quando necessário. O neon já é uma fita diferente. Ela também é linear, né? Ela tem uma projeção de luz totalmente linear, não tem os pontinhos, mas ela é quase que como se fosse uma mangueira. O neon geralmente ele já é IP67, né? Que ele já tem um alto índice de proteção para ambientes úmidos ou ambientes sujeitos a intempéries de uma forma geral. Então ele é uma mangueira realmente, que você consegue, inclusive, fazer efeitos como se fosse aquele neon antigo, né, que a gente via muito em logotipo, de fachada e etc. Ou também dá para utilizar para fazer iluminação, tá? Mas ele é realmente uma mangueira. E a fita IP65 já é a fita normal e ela tem um índice de proteção mais elevado. Então, quando a gente fala em IP, ele é um índice de proteção contra a entrada de objetos sólidos e também contra a entrada de líquidos naquele produto. Então, o IP, o primeiro número do IP, nesse caso, né, do exemplo, IP65, 6 nesse caso, né? O primeiro número refere-se à entrada, proteção contra a entrada de objetos sólidos, e o segundo número refere-se à entrada de líquidos. O primeiro número vai até 6, então se ele é IP65, significa que ele é o mais fechado possível, né? Porque ele é o 6 aí. E o segundo número vai até 8, então você pode ter um equipamento, por exemplo, IP68, IP67, IP65 e assim por diante. Quanto maior, mais protegido. O que é o IP65? Né? Esse equipamento já pode ficar em áreas externas, sujeito à chuva, por exemplo, mas não pode ficar numa área que está sujeita à submersão. O IP67 pode ficar em áreas sujeitas à submersão, se eu não me engano, pode ficar submerso por até 30 minutos. Então, algum equipamento que vai estar num jardim, de repente, né, que pode chover muito, formar uma poça ali em volta do equipamento, ele pode ser IP67. Agora, para submersão, aí você precisa do IP68, né, que é a submersão constante. Então, isso que eu disse do neon, o neon normalmente é IP67. Você pode colocar, por exemplo, num local assim para fazer como que eu posso dizer, delinear um degrauzinho, por exemplo, uma área num jardim, mesmo que essa área possa chover bastante, você pode utilizar o neon. Agora, se você quiser, por exemplo, utilizar dentro de um espelho d'água, aí você já vai precisar procurar um produto que seja IP68. Então, a fita IP65 é uma fita comum, só que ela tem por cima dela um silicone, né, quase como se fosse um silicone mesmo, transparente, e forma uma borrachinha que é uma camada de proteção para que ela não tenha problema, né, com chuva, ou também a gente usa a IP65 no banheiro, quando eu faço uma sanca, por exemplo, dentro da área da ducha, né, do chuveiro, eu uso IP65, áreas que podem ser molhadas ou também sofrer com vapor, aí eu utilizo IP65. Sabe onde eu utilizo também? Na cozinha, quando eu coloco a iluminação debaixo do armário da cozinha e ali perto desse local tem o fogão. Porque quando você está cozinhando alguma coisa, você deixa a panela muito tempo no fogão, cozinhando uma água, sei lá, fazendo uma sopa, cozinhando feijão, alguma coisa do tipo, né? Fica muita água em suspensão, muito vapor, e isso pode danificar a fita. Então aí também eu coloco o IP65, tá? Mas são basicamente
essas formas aí, são essas as diferenças desses produtos. Vamos lá. A Cristiane pergunta: qual a sua sugestão para uma boa iluminação nas bancadas da cozinha? Cris, para a iluminação em bancada de cozinha vai depender do que você tem ali no local. Se você tiver um armário alto, eu gosto muito de usar essa solução que eu falei para vocês agora há pouco, que é integrar a iluminação na parte inferior do armário alto, né? Então a gente instala um perfil de LED. O ideal é que esse perfil não fique encostado à parede, que fique no eixo do armário alto ou mais para frente até, para que você tenha melhor aproveitamento dessa luz. Quando você está com esse perfil encostado na parede, ele acaba ficando uma luz muito rasante ali no revestimento e você não tem todo o aproveitamento dessa luz. Então, o ideal é que esteja no eixo do armário superior. Também pode ser feito com spots ali para esse armário superior, mas eu prefiro a fita porque dá uma luz mais linear, mais homogênea. O spot eu não acho legal, mas teria que ser um spot de qualquer forma adequado para a marcenaria, que ele é mais baixinho, né? Um spot específico para isso. Agora, se você não tem armário alto, né, nessa área, você pode fazer isso a partir do teto. Então, você pode utilizar uma luminária presa ao teto, embutida ou sobreposta, o que for. Você pode utilizar uma luminária linear, por exemplo, como um perfil. Ou você pode usar downlights, né, presos ao teto. Você pode utilizar a arandela também, já vi esse tipo de instalação com arandela, inclusive fiz um projeto recentemente que a gente colocou 3 arandelas, né, dessas que ela sai assim da parede e joga a luz para baixo, então para iluminar essa bancada fica bem bonito também, fica interessante e diferente. Essas são algumas sugestões, tá? Tô vendo aqui o Dorival, boa tarde Dorival, legal ter você aqui, muito obrigada pela presença. Tem uma pergunta aqui do Luciano. Como saber se um acrílico tem uma boa transmitância, principalmente para dentro de uma sanca invertida? Tem alguma dica? Nesse caso, Luciano, a gente precisa... O que eu faço? Eu especifico o produto, né, o perfil, já... Quando eu faço o projeto, eu já especifico o perfil com o difusor. Então, quando você está falando do acrílico, eu imagino que você esteja se referindo ao difusor do perfil, né? Realmente existem perfis que têm uma eficiência muito maior e outros que têm uma eficiência muito menor. Isso não se dá somente por conta do difusor. A própria construção do perfil, cor, material, né, questões ali relativas à construção da peça vão interferir nessa saída de luz. E a pergunta que você fez é bem pertinente, porque a gente pode ter uma saída muito maior ou muito menor. Eu já contei para vocês, tem uma fábrica aqui em Portugal que eu gosto muito, que os equipamentos são de excelente qualidade, e eu estive com eles uma vez. Eu queria usar um perfil que eu não tinha a curva fotométrica na época, né? E eu perguntei para eles sobre aquele perfil. Quando a gente pegou ali as informações, a curva e tudo mais, a gente percebeu que aquele perfil tinha apenas 30% de rendimento. E não é uma questão relacionada à qualidade do produto nesse caso, porque realmente eu sei os produtos que eles utilizam, matéria-prima, sei que é de primeiríssima qualidade. É uma questão realmente ligada à construção da peça. Então, veja que a gente pode ter perdas, né, de 30%, por exemplo, 50% ou até mesmo 70%, como nesse caso aí que eu já relatei para vocês. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Não tem como saber, né, a não ser que o fornecedor te diga isso, né? Então, ou através da curva fotométrica, ou o fornecedor te diz qual que é essa perda, né, do perfil, a eficiência da peça. Caso contrário, realmente não tem como saber. Agora, quando eu não sei, eu não tenho a menor ideia, o fornecedor não sabe, não fala, enfim, eu considero pelo menos 50% de perda, porque realmente existe muita chance de você ter perdas grandes, tá? Boa tarde, Beatriz. Vamos lá para as perguntas. Na sua entrega para o cliente, você fala com os fornecedores? Na verdade eu falo com os fornecedores até mesmo antes, porque eu entro em contato, né? A gente tem 3 etapas de projeto, que é o estudo preliminar, o anteprojeto e o executivo.
No anteprojeto, que é a parte que eu já vou para cálculo, eu já coloco esses produtos na planta, eu faço um orçamento, né, um orçamento preliminar, um orçamento superficial, não é nada muito elaborado, mas que é para o cliente ter a informação, ter acesso à informação, se aquele projeto é viável para ele ou não. Então eu elaboro um orçamento, né, sem negociação, sem nada, pego preços de internet mesmo, ou então se eu conheço uma loja, eu peço para a loja orçar aqueles produtos, enfim, posso fazer isso de várias formas, e eu passo isso para o cliente, e aí o cliente olha e ele fala, ah, tá, esse projeto aqui, então vai custar 20 mil reais de produto. Ah, eu quero gastar isso, não quero, né? Claro que isso precisa estar sempre ser feito muito alinhado com o briefing, que é a primeira etapa do projeto, que é a etapa que a gente faz todo o levantamento de informações a respeito do projeto. Então, no briefing a gente já levanta com o cliente, né, quanto que ele quer gastar naquele projeto, e todo projeto ele precisa seguir isso como um norteador para que o projeto seja bem feito, para que a gente tenha sucesso, né, e o cliente consiga implementar. Então, sim, eu falo com os fornecedores nessa etapa. Geralmente, né, eu peço para eles desenvolverem um orçamento, ou então se é coisa simples, né, eu mesma pego ali na internet, mas eu falo com os fornecedores nessa etapa, ok? Agora, na parte de compra, não, aí é o próprio cliente que entra em contato com o fornecedor, não precisa ser, né, o meu escritório não entra nesse aspecto, né, na parte de compra. Aí o cliente entra em contato com o fornecedor. Por isso que a especificação precisa ser muito bem feita, muito bem detalhada, ter todas as informações, código do produto, se forem necessários acessórios, etc., para que o cliente tenha toda a informação possível e para que possa fazer a compra corretamente, não se confunda, tenha tudo que ele precisa mesmo, tá? Vi que passou uma outra pergunta aqui da Dani. Boa tarde, o cortineiro iluminado no quarto de casal, você coloca em circuito com algum outro elemento ou liga separadamente? Obrigada. Depende, Dani, depende da construção, né, da distribuição da iluminação no quarto, que mais eu tenho de iluminação ali no quarto, vai depender. Eu gosto de deixar separado, eu gosto da ideia de deixar separado, porque ele dá a possibilidade de ter uma iluminação mais aconchegante, uma luz meio de penumbra, né? Uma coisa mais gostosinha, assim, deixar uma luz mais baixinha. Ele te dá essa possibilidade, também fica muito charmoso. Então eu gosto dessa opção de deixar ele separado. Mas não é necessário deixar separado, tá? Se você tiver alguma limitação ali de circuitos, se você já tiver muitos acendimentos diferentes dentro do mesmo ambiente, eu não gosto de ter muitos acendimentos porque começa a dificultar. A pessoa, né, tem que apertar 10 botões ali para saber o que é cada coisa, nunca consegue decorar aqueles botões. Então a gente também precisa pensar na parte prática, né, no dia a dia. Então, dependendo da situação, acabo juntando. Mas, no dia a dia aí, eu gosto de deixar separado, sim. Obrigada! Muito bom ter vocês aqui, gente. Próxima, do Antônio Fernandes. Você demonstra aos seus clientes, acredito que seja, né? Você demonstra aos seus clientes os efeitos desejados nos projetos através de algum software? Sim, Antônio. Eu utilizo o software Dialux. O Dialux é o software mais utilizado aí no mundo de iluminação. Existem vários softwares, tá? Não é só o Dialux. Eu gosto muito do Dialux porque ele tem uma altíssima confiabilidade, né? Um altíssimo grau de exatidão, e ele também é gratuito. Então, basta você baixar em dialux.com, você já consegue utilizar o software. Assim como o Dialux, existe o Relux, que também é gratuito. Existe o AGI 32, que também é muito bom, já vi projetos simulados no AGI, ele tem uma qualidade muito boa, estética de demonstração, mas já é um software pago, não sei quanto custa, mas é pago. Sei também que existe um plugin para o Revit, que você também consegue fazer simulações. Então, tem várias opções, né? Essas são algumas aí que eu sei e que eu conheço. Mas eu utilizo o Dialux. Então, você consegue modelar o ambiente, seja ambiente de uso interno, seja ambiente de uso externo. Recentemente, eu fiz o projeto de uma estátua, né? De um monumento, não é nem uma estátua, um monumento bem grande. Fiz ele no Dialux, é um monumento de área externa.
Então, você tem, né, consegue fazer todo tipo de projeto. Faço projeto de iluminação esportiva, por exemplo, também no Dialux. E, além de ter os resultados numéricos, nível, uniformidade, ofuscamento e tudo mais, você também consegue ter esse 3D, o que é excelente para demonstrar para o cliente o resultado da iluminação, né? Como vai ficar aquele projeto. Porque a iluminação é uma coisa tão intangível, é muito difícil, né? Você pode explicar ou mostrar através de uma foto, olha, a ideia é fazer alguma coisa parecida com isso. Mas quando você mostra no Dialux, o cliente realmente se encanta, porque ele está vendo o projeto dele, né? Então isso é muito valioso, é muito importante para ele, tá? Gosto muito do Dialux, inclusive o Dialux é um software, é um módulo bônus do meu curso de projeto de iluminação Viver de Iluminação, porque eu ensino lá a fazer os projetos, né, tudo sobre projeto, mas eu julgo que saber mexer no Dialux é muito importante. Então eu criei um módulo, eu criei um bônus só sobre o Dialux, ensinando tudo, desde como fazer download, utilizar, dia a dia de projeto, fazer modelagem, inserir luminária, interpretar os resultados, fazer os cálculos. Eu ensino tudo lá no curso. Vamos lá. Gente, tá rolando uma obra aqui do lado e eles não estão me dando folga hoje. Espero que esteja dando para ouvir. Se tiver qualquer problema aí por conta do barulho, vocês me digam, tá? Podemos confiar no Lumion? Antônio, eu não conheço para te dizer. Infelizmente, eu não conheço para falar sobre o Lumion. Não sei te informar, tá? Vou pesquisar, vou procurar saber a respeito e aí eu venho com a resposta aqui nos stories, certo? Que realmente eu não uso o Lumion. Próxima. Essa pergunta é muito boa. Já estudei bastante, mas continuo insegura. Como melhorar? Gente, a forma de melhorar, a forma de você realmente aprender é colocando a mão na massa, aprendendo na prática. Isso é essencial. Eu brinco com os meus alunos e falo e o pessoal dá risada, mas é verdade. Não dá para aprender a andar de bicicleta lendo um livro, né? A gente precisa colocar a mão na massa, a gente precisa projetar, a gente precisa desenhar, a gente precisa se deparar com os problemas e com as dúvidas da vida real, e é nesse momento em que a gente realmente aprende. Então, a melhor forma de você melhorar, de você ganhar segurança, de você ganhar velocidade, é você praticar, tá? De que forma? Ju, mas eu não tenho nenhum projeto, eu tô aprendendo agora, tô começando, de que forma que eu posso fazer isso? Você pode fazer o projeto da tua casa, você pode fazer o projeto da casa de alguém. Se você está fazendo um projeto de arquitetura, né, ou de interiores de alguma casa, de algum estabelecimento comercial, faça o de iluminação, mesmo que o cliente não tenha contratado e mesmo que você não vá entregar isso para o cliente, faça para treinar. É essencial treinar e colocar a mão na massa para que se possa aprender. Só na teoria não dá, gente, não dá para ficar, tá? É muito importante realmente ir para a prática. Até por isso também, eu também incluí no Viver de Iluminação um workshop, que é um módulo só para fazer os alunos colocarem a mão na massa. Além de toda a teoria, ainda tem um workshop para fazer as pessoas realmente fazerem um projeto do início ao fim, não somente fazerem o projeto sozinhos, não fazem o projeto sozinhas, fazem o projeto com a minha supervisão e com a supervisão da comunidade de alunos do grupo do Facebook, mas você faz um projeto do início ao fim, tudo. Briefing, estudo preliminar, cálculo, apresentações, executivo, porque aí realmente isso ajuda muito, né, a ganhar essa segurança e velocidade no desenvolvimento dos projetos. Mais uma do Antônio. Ju, você acredita que o uso dos perfis de LED está perto do fim? Eu acho que não, viu, Antônio? Acredito que não. A gente vê a indústria, né? Ela está se movimentando e cada vez mais tem opções de perfis de LED. Então, tem perfis diferentes, tamanhos diferentes, tipos de formas, né, de emissão de luz diferentes, fixação diferente, cores, acabamentos, perfil curvo, perfil que se integra com outros tipos de luminárias. Então, tem uma oferta muito grande de produtos no mercado e essa oferta só cresce. Por isso que eu não acho que está chegando ao fim. Eu acho que talvez aquelas aplicações mais
tem algumas aplicações de perfil que realmente são muito exageradas, né? Que a gente vê como tendência na internet e que acaba ficando uma coisa extremamente descabida, né? O pessoal acaba exagerando um pouco. Eu acho que esse tipo de coisa, sim, vai reduzir, até porque também já foi um pouco, né? Aquele frenesi, assim, do perfil, de se utilizar perfil em tudo, e sair fazendo um monte de risco, teto, parede, piso. Então já tá uma coisa um pouco mais sutil, um pouco mais controlada, as pessoas estão usando de uma forma mais uma forma um pouco mais calma, vamos colocar dessa forma. Mas eu não vejo o perfil parando, não, né? O pessoal parando de usar. Até porque ele é uma excelente fonte de luz, é uma excelente forma de se usar iluminação. Você alimenta só numa ponta e você consegue levar a luz por longos comprimentos. Ele te dá muita flexibilidade no uso. Então, eu até ficaria triste se ele saísse. Mas o que eu acho é que realmente a gente precisa ter um uso, né, mais controlado, coisas mais interessantes sendo feitas, e nesse sentido eu acredito que o mercado vá sim, tá? Da Dayana agora. Qual perfil para LED posso colocar ao redor de um espelho? A ideia é colocar embutido em uma moldura de MDF para estúdio, acredito que seja estúdio de maquiagem, né? Dayana Freitas Makeup. Então você precisa utilizar para esse tipo de aplicação, Dayana, a gente utiliza, deixa eu ver só, ao redor de um espelho. A ideia é colocar embutido em uma moldura de MDF. Eu não entendi bem como vai ser esse desenho, como vai ser esse detalhamento, tá? Mas vou te explicar como que a gente faz normalmente esse tipo de iluminação. A gente usa o perfil de sobrepor, que é um perfil bem baixinho, de sobrepor para marcenaria. Então ele é bem baixinho, assim, ele vai ter menos de 1 centímetro de altura. E esse perfil é posicionado de forma tal que a gente não veja diretamente o difusor, né? A gente não veja diretamente a saída de luz. Então eu não entendi se, da forma aí como você colocou, se ele vai estar virado para frente ou se ele vai estar virado para trás para fazer uma iluminação backlight. Se ele estiver virado para trás, você pode utilizar esse perfil mais baixinho mesmo, não tem problema. Então ele é um perfil de sobrepor, e como você precisa de uma luz funcional, né, para maquiagem, não é adequado você usar um fluxo luminoso muito baixo. Então eu te recomendaria usar aí uma fita de pelo menos 1.500 lumens por metro. Ah, tá, é para frente. Então, para frente, Dayana, te recomendo que você utilize um perfil mais alto, tá? De pelo menos 1,2 centímetros, 1,5 centímetros de altura, porque a gente precisa de uma distância maior entre o difusor e a fita de LED, para que realmente não fiquem marcados aqueles pontinhos, que aquilo lá não fica legal. Então, você vai usar uma peça de sobrepor, né? E com 1,5 centímetros de altura, com uma fita de pelo menos aí uns 1.500. Como vai estar virado para frente, 1.500 funciona. 1.500 lumens por metro já vai funcionar. Próxima. Como projetar a iluminação de paisagismo? Melhor testar tudo. Iluminação de paisagismo é um tipo de iluminação que é muito difícil fazer no software, porque a gente precisa entender, né, aquele espaço, aquela vegetação que está ali, o tamanho da vegetação, né, todas as suas características. Então, o teste realmente é a melhor forma. No início, né, você vai precisar fazer muitos mais testes. Hoje, por exemplo, quando eu vou fazer uma iluminação de paisagismo, eu já sei mais ou menos, né, ou eu visito o local, ou eu tenho fotos do local. Não dá para fazer projeto de paisagismo com base num desenho no AutoCAD, né, você precisa conhecer ali o espaço. Mas hoje, quando eu vou fazer, eu já sei mais ou menos qual que vai ser a potência, qual que vai ser o fluxo, qual que vai ser o facho, e eu vou lá para validar. Então, nos seus primeiros projetos, provavelmente, você vai precisar ter mais essa coisa do ir ao local e fazer os testes, mas com isso você já vai ganhando, né, muita referência, muito repertório, e aí cada vez mais isso vai ficando mais fácil. Mas é bem importante realmente. Depois aqui da live, vou até colocar aqui nos stories um teste que eu fiz recentemente. Eu tinha pensado que seria necessário utilizar um facho um pouco mais concentrado numa árvore, e chegando lá eu vi que o facho mais aberto ficou melhor. Então eu tinha imaginado usar um facho de 24 graus, e chegando lá eu fiz o teste e eu vi que o de 36 ficou melhor. Então isso acontece sim, bastante, e é bom tomar bastante cuidado, né? Por isso que fazer o teste vai fazer diferença.
E não só fazer o teste, mas também fazer a focalização das luminárias. Então, quando você instala essa luminária, faz diferença se ela está virada, se ela está exatamente virada para cima ou se ela está um pouquinho para o lado, às vezes você gira ela um pouquinho ali, né, na terra, né, que gira, né, você posiciona ela ali meio de ladinho, um pouquinho mais de ladinho na terra, e aquela luz pega na copa inteira, por exemplo, ao invés de pegar só, né, deixar as pontas dos galhos de fora. Então, esse ajuste também em loco é bem importante. Sempre na medida do possível, né, quando os projetos dão essa possibilidade, eu gosto muito de ir até o local e ajudar a fazer esse ajuste fino aí no final para as luminárias ficarem muito bem focalizadas. Próximo. Isso daqui eu recebo muito essa pergunta, né? Dúvida entre usar dicróica ou par 20. Gente, isso vai depender do teu projeto, né? Dos teus objetivos de projeto, do que você tem no forro, se você vai ter, né, ou não, se você vai estar usando um projetor, um spot, por exemplo, de trilho. Então vai depender muito. O fluxo luminoso das duas é muito parecido, né? A variação é muito pequena. Das versões comuns, né, tradicionais. Existem versões de lâmpadas com alto fluxo luminoso, existem versões com fluxo luminoso mais baixo. Eu estou falando da versão comum, que é aquela versão que é diretamente equivalente ali das lâmpadas halógenas, tá? Então a da dicróica e a par 20 são muito parecidas. Qual que é a diferença? A par 20 geralmente você vai encontrar com faixa de 24 a 25 graus. A dicróica você já encontra com mais facilidade faixa de 36 graus. Também existe facho mais fechado, que é o facho de 15 graus, e existem até mesmo agora, recentemente foram lançados modelos com facho bem mais aberto. Então tem com facho de 60 graus e já vi inclusive com facho de 120 graus. Então essa é um primeiro ponto bem importante que você precisa pensar na hora de definir o produto. Que facho que eu quero, né? E isso vai levar ali a definição natural. Outro ponto é a base, é o soquete. A par 20 utiliza uma base E27, enquanto que a dicróica utiliza a base GU10. Então, também a luminária vai ser completamente diferente. Se você já tem uma luminária instalada no local, você precisa usar a lâmpada ali que seja da mesma base da luminária. E, por fim, o tamanho. A par 20, ela é grandona, ela é maior do que esse espaço aqui que eu estou fazendo com a mão, enquanto que a dicróica é mais ou menos desse tamanho. Eu, pessoalmente, particularmente para os meus projetos, eu prefiro usar a dicróica. Eu acho ela menor, mais delicada, mais bonitinha, eu acho mais interessante. Mas, enfim, né, há casos em que eu acabo utilizando a par 20, quando eu preciso de um facho médio ou quando eu, né, tenho uma situação lá específica, eu acabo utilizando a par 20. Então, essa definição não é simplesmente assim, dicróica ou par 20. Você precisa entender como é cada uma dessas lâmpadas, o porquê cada uma delas funciona, né? Aliás, o porquê não, como cada uma delas funciona, o que cada uma faz, as principais diferenças para que você possa ter essa definição. Essa é uma pergunta que surge muito nas minhas consultorias. Eu dou consultorias e às vezes o pessoal vem, o que é melhor, o que você prefere, dicróica ou par 20? E aí eu sempre tenho que entender muito bem, né, o produto para que a gente possa, não tem nem melhor nem pior, tem o produto que é mais adequado para uma situação. A Rafa falou, porque mesmo usando MR6 dimerizável, quando deixa do meio para baixo, elas ficam instáveis, piscando. Rafa, isso pode ser uma questão de incompatibilidade da lâmpada com o dimmer. Existem várias formas de fazer dimerização e não são todas as lâmpadas que casam com todos os dimmers. Então, eu sugiro que você faça um teste com outro dimmer ou, né, às vezes é mais barato fazer teste com outra lâmpada, tá? Por conta disso, por uma incompatibilidade. Isso acontece mesmo e não tem como saber. Ou o fabricante fornecedor ele te diz, né, qual lâmpada, se ele já fez testes, né? Às vezes o fornecedor aí do dimmer ou do sistema de automação já faz testes, ele recomenda uma marca específica. Agora, se não, realmente é só testando. Mas isso não é normal, tá? Não é padrão isso acontecer. Não deveria acontecer. Então, realmente tem alguma falha aí acontecendo.
A par é blindada, a dicróica também? Não são todas as pares que são blindadas, tá, Elisa? A par halógena antiga, ela era sempre blindada, até que o pessoal usava em jardim, né? A par LED nem sempre é blindada, aliás, é difícil de achar a blindada. A grande maioria das marcas que a gente vê aí no mercado não tem a par blindada. Tanto é que quando eu vou quando eu vou utilizar nos meus projetos, eu sei que a LED Vance tem e eu sei que a Save Energy tem. A Stella, por exemplo, eu nunca vi, a Brilha também eu nunca vi. Então precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Dá uma perguntada, Rafa, como o dimmer é da Schneider, tenta entrar no site da Schneider ou dar uma perguntada, às vezes tem algum integrador, sabe? Se tem algum teste com lâmpada da Save, porque né, são marcas boas, mas não é uma questão de qualidade, é uma questão de incompatibilidade, tá? Então, dá uma perguntada se eles fizeram teste com a lâmpada da Save e se tem, por acaso, alguma outra lâmpada que eles recomendam, alguma marca que eles recomendam, que realmente isso não deveria acontecer. Aproveitando a pergunta já feita, qual a distância para uma lâmpada dicróica de 36 graus para não deixar tão marcada a parede? Realmente, Luciano, aí a gente precisa estudar o projeto, né, para que possa colocar. Eu não sei bem o que você quer dizer por tão marcado, sabe? Isso varia muito de percepção. Às vezes uma coisa que é muito marcado para você não é tão marcado para mim ou vice-versa. Eu, por exemplo, não gosto de faixinho na parede, então eu realmente não uso lâmpada com esse objetivo. Uma forma que eu faço para entender bem como é que vai ser esse comportamento da luz e como esse facho vai chegar na parede, além de usar o Dialux, né, que o Dialux é perfeito para isso, ele vai te dar isso no 3D, mas uma forma que você pode fazer isso é desenhar essa lâmpada e esse facho saindo da lâmpada. Você pode fazer isso no CAD ou mesmo desenho na mão, né? Você vai precisar de um transferidor. Você abre 18 graus para cada lado, né? Faz uma reta 18 graus inclinada para um lado e 18 graus inclinada para o outro. E aí você sabe como é que sai essa luz, como que vai ser esse facho. E aí você consegue ter posicionar, fazer um desenho em corte, e aí você consegue ver mais ou menos essa posição onde que vai ficar adequado ali para pegar na parede. Claro que não é somente assim, né? Você vai ter uma saída um pouco maior, mas isso pode te ajudar aí na sua dúvida. Certo. Vamos lá. O Antônio falou, eu penso que as luminárias em acrílico vão retornar com força. Pode ser, realmente, né? Tem uma tendência. Eu queria muito. Esse ano tem a Light and Building, né? Que vai acontecer em outubro. Eu queria muito poder visitar a feira. Acho que não vai ser possível. Mas toda vez que a gente vai, assim, em feiras, em eventos, a gente tem acesso a tudo que é de tendência. Então, eu vi, por exemplo, uma coisa muito forte de automação na feira de 2012 que eu fui, ou 2014, não sei se foi 2012 ou 2014. Praticamente a feira inteira estava falando de automação. E aí a gente começou a ver os fabricantes vindo muito forte com isso, e hoje em dia é uma coisa realmente muito forte no mercado da iluminação. Então, sempre que a gente quer ver tendência, você vai na feira, você sabe ali o tipo de produto, material, acabamento, tecnologia que vem com força, vai estar ali na feira. Então, é uma ótima forma de saber isso. Certo. Bom, as perguntas que tinham aqui nos meus stories, já respondi a todas. Alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de deixar mais alguma pergunta? Fazer mais alguma pergunta? E aqui eu estava respondendo sobre a questão da par ser blindada. Desculpa, Elisa, não terminei a resposta, né? Então, não são todas as pares que são blindadas, precisa tomar cuidado com isso. E a dicróica não é blindada, tá? Nunca vi uma dicróica que seja blindada, então toma muito cuidado com isso, tá? Se você for utilizar, por exemplo, para área externa, que é possível de utilizar, você precisa utilizar num equipamento que seja IP65, 66, 67, 68,
para que não tenha entrada de água ali, porque a lâmpada não aguenta. A primeira chuva, a lâmpada vai queimar. Tá ok, então, gente. Agradeço a todos. Ah, chegou mais uma pergunta aqui. Ju, o que é iluminação em ângulo 45 graus? Você tá falando do perfil de LED, Dayana? É isso que você está me perguntando? Enquanto isso, a Helena fala, teto de madeira com pé direito duplo para garagem com isotelha. Eu acho que você pode utilizar, Helena, você não precisa utilizar iluminação nem no pé direito, no teto, né? Você pode utilizar, por exemplo, iluminação nas paredes. Utilizar arandelas, adoro fazer arandela com garagem com arandela, acho que fica super legal, super bacana, funciona muito bem, é uma boa alternativa. Mas ainda assim, se você quiser utilizar luminária no teto, né? Se você tem o teto de madeira, você pode utilizar luminárias de embutir no teto. Teto de madeira com luminária preta fica super bonito. Você pode utilizar a luminária de embutir, fica bacana. Ah, tá. Iluminação em ângulo de 45 graus no teto. Quando a gente tem uma luminária com faixa de 45 graus, faixa não, né? Com inclinação de 45 graus, é uma luminária que a gente chama de assimétrica. Ou seja, se eu colocá-la, se eu tenho uma parede aqui, né, e eu coloco essa luminária aqui no teto, ela vai jogar luz somente em uma direção. Então a gente utiliza isso para jogar luz, por exemplo, somente para a parede. Ela não joga luz para o outro lado. Toda a iluminação dela está concentrada em direção à parede. Eu acho que é sobre isso que você está falando, né? Então existem luminárias que fazem isso, luminárias que são tanto de embutir ou de sobrepor, que utilizam lâmpadas de destaque, por exemplo, lâmpadas dicróicas, mas também existem luminárias lineares, perfis lineares, que fazem essa iluminação 45 graus. Fica bem bacana. Já fez algum projeto apenas com par 20 ou dicróica com fachos abertos, ou já viu em algum lugar? Eu já usei eu acabo utilizando mais dicróica. Teve um projeto que eu fiz recentemente que eu utilizei algumas dicróicas com facho de 36 graus, com facho aberto, tá? Já utilizei sim. Mas fazer o projeto inteiro só com isso, não, né? Os projetos têm... A gente precisa, né, de várias fontes de luz, não apenas fontes, mas vários sistemas de iluminação para a gente ter mais riqueza nessa iluminação, né? Senão todos os ambientes ficam exatamente iguais. E mais do que isso, né? Para se adequar às necessidades do ambiente, dos usuários. Então, nos meus projetos, eu uso iluminação nas paredes, eu uso iluminação no piso, eu uso peças móveis, são abajures, luminárias de piso, eu utilizo iluminação no teto, mas também mais outros tipos de fontes de luz, não só as lâmpadas, né, os spots. Então é importante ter uma boa variedade aí de fontes de luz para que o projeto seja o mais rico possível. Sala com pé direito duplo e telhado de madeira, as paredes todas com vidro. Qual a iluminação no teto? Pé direito duplo e telhado de madeira. Pelo que eu entendi, não tem forro, né? Então, você pode utilizar a questão do pé direito duplo, ela vai interferir no fluxo luminoso da fonte de luz que você vai utilizar. Você não precisa utilizar necessariamente uma fonte de luz em específico, né? Por ser pé direito duplo. O pé direito duplo vai exigir que você tenha um fluxo luminoso mais alto. Mas você pode usar então os mesmos tipos de luminária. Só quando a gente fala em luz indireta, no pé direito duplo a gente não tem um aproveitamento tão bom. A gente acaba aproveitando mais no pé direito simples. Então você pode utilizar spot, pode utilizar perfil, pode utilizar trilho, pode utilizar pendente. Tem toda a oferta aí de produtos do mercado está à disposição e pode ser utilizado nessas aplicações. Só que, novamente, né, você vai ter que ali ajustar o projeto de acordo com o ambiente, com as características do ambiente, nesse caso, o pé direito duplo. Ju, o que você acha em sanca em ilha para a sala? O que é a sanca em ilha? Não sei exatamente, não entendi exatamente o que você quer dizer. Será que você está falando da sanca invertida? Que é aquela sanca, né, que não chega até a parede, a luz sai entre o forro e a parede? É isso que você se refere?
Se for isso, eu gosto bastante, tá? A sanca invertida eu gosto, utilizo bastante nos meus projetos, eu acho que fica muito charmoso, fica muito interessante, então eu acho inclusive uma ótima opção aí para fazer os projetos de iluminação, utilizar a sanca invertida. Isso, invertida, quadrada, eu gosto. Gosto sim, tá? Acho bem elegante, inclusive. Tá certo, gente. Então, muito obrigada pela presença de vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Lembrando vocês que todas as quintas-feiras, às 13 horas do Brasil, 13 horas horário de Brasília, a gente tem essa live aqui de perguntas e respostas. Então, entrem no meu canal do Telegram para deixar a sua pergunta com antecedência, ou você pode sempre me mandar aqui também na caixinha de perguntas que eu abro no dia da live. E não se esqueça que toda terça-feira, às 19 horas de Brasília, eu também faço uma aula no YouTube. Então, nessa semana, né, na terça-feira dessa semana, a gente fez uma aula sobre iluminação com fibra ótica, que foi super legal. Eu apresentei amostras, mostrei muita coisa. Está disponível no meu canal, vai ficar disponível somente até terça-feira da semana que vem. Então, aproveite, se você não é meu aluno, que depois a aula fica disponível somente ali para os meus alunos, né, do Viver de Iluminação. E também, só fazendo aí um pequeno spoiler, que eu vou dar um intensivão de projeto de iluminação muito em breve. As informações eu vou colocar aqui no perfil nos próximos dias, então fiquem atentos, vai ser totalmente gratuito. Fique atentos para você fazer o seu cadastro, para você receber o link e os materiais complementares das aulas, tá bem? Um grande beijo, então. Obrigada a todos vocês pela presença e a gente se vê na próxima oportunidade. Até mais!